Sejam bem-vindos. Hoje temos connosco o nosso querido e estimado amigo Rui Gomes da Silva, que vem aqui falar-nos sobre temas transversais e de extrema importância e relevância para a nossa sociedade. Rui Gomes da Silva é fundador e senior partner da Legal Works Gomes da Silva, tendo-se licenciado pela Faculdade de Direito de Lisboa em 1981 e exerce advocacia desde então. Tem hoje a seu cargo a gestão e a coordenação do trabalho desenvolvido pela Sociedade Legal Works Gomes da Silva, sendo autor com Miguel Medina Silva do Manual Teoria Geral do Direito Civil, Noções Elementares. Teve uma longa participação na vida política, onde desempenhou funções de Ministro dos Assuntos Parlamentares e de Ministro Adjunto entre 2004 e 2005, de Deputado à Assembleia da República entre 1987 e 2009, de Presidente da Delegação Portuguesa da Assembleia Parlamentar da NATO entre 2002 e 2004, de membro do Conselho Superior do Ministério Público entre 1993 e 1999 e, por último, de vice-presidente do PPD-PSD, Partido Social Democrata, entre 2007 e 2008. Foi auditor do curso de Defesa Nacional em 1987 e do GLS na Universidade de Georgetown, Washington, nos Estados Unidos da América. No campo desportivo, foi vice-presidente do Sport Lisboa e Benfica entre 2009 e 2016, administrador da Benfica Futebol SAD entre 2009 e 2012 e presidente do Conselho de Disciplina da Federação Equestre Portuguesa entre 2019 e 2020. Militante do PSD e, obviamente, sócio do Benfica. Rui, muito boa tarde, muito obrigado por estar aqui e para nós hoje podemos dizer que é uma honra recebê-lo aqui, porque realmente o Rui é uma figura incontornável da nossa sociedade e é para nós fantástico poder aqui abrir este diálogo, esta partilha consigo. Muito obrigado pelo convite também, muito obrigado, Alexandre, muito obrigado. E muito obrigado por este desafio. Eu não sei se sou uma figura incontornável, aquilo que eu sou é uma figura talvez controversa, mas sabem, quando em 2020 fui candidato a presidente do Benfica, alguém me disse que havia, em termos de cerca de 1.800 a 2.000 pessoas que escrevem e que têm opinião e que têm participação e que são as pessoas que têm medo de alguma maneira que se percebe para que lado é que vai o vento no país. Se eu for uma dessas 1.800 pessoas em todo o resto da minha vida, fico muito contente. Já houve momentos em que fui mais, já houve momentos em que fui menos, já houve momentos em que, de facto, uma pessoa por opção, de vez em quando remete-se ao silêncio, mas de alguma maneira cá vou andando, não é? Mas já agora deixe-me dizer uma coisa, eu costumo dizer que já fiz tudo na vida, por aquilo que se vê, já fiz tudo na vida, até cair de avião, até tive um desastre de avião em 1989. E quando as pessoas me conhecem, é essencialmente pelo Benfica, portanto, eu já fui ministro, já fui aquilo tudo aí, fui 19 anos deputado à Assembleia da República, Conselho Superior do Ministério Público, vice-presidente do PSD, ministro das Nacionalidades, ministro adjunto do Primeiro-Ministro, tudo o que aí está. As pessoas conhecem porquê, vice-presidente do Benfica, membro da administração da SAD e depois participação num programa de televisão há 11 anos. Portanto, o que é que marca as pessoas? Televisão acima de tudo, muito televisão, durante 11 anos todas as semanas, e depois o Benfica. Não o futebol, porque o futebol é uma coisa, está a ver? É o Benfica, para quem não é do Benfica aqui, eu não sei se há alguém que não seja do Benfica aqui, mas se não é. Penso que Digo uma coisa, nem sei como é que é possível uma pessoa viver sem ser do Benfica. Não é, é uma alegria, é um prêmio. eu comungo muito daquilo que acabou de dizer, quase tudo. Aliás, se somos amigos é por isso mesmo, é porque comungamos de muitos valores. E eu iniciaria até um bocadinho aqui pondo estas questões que tenho aqui à minha frente, aqui um bocadinho de lado. O Benfica é efetivamente uma nação. Eu não sei. Eu costumo dizer que o Benfica fica uma paixão acima de tudo, não é? É uma paixão. Eu tenho esta coisa, eu já me digo isto, eu fui durante 6 anos e meio, 7 anos e meio, desculpem, vice-presidente do Benfica e do jogador da SAD. E havia duas coisas que as pessoas
este não me perdoavam, era o não me perdoavam entre aspas, alguns nos perdoavam, alguns nunca, nem isso, nunca me perdoaram nada, nem mesmo isso, e portanto, que é o facto de eu nasci no Porto, e era o único membro dos órgãos sociais do Benfica daquele tempo, que era o único que era sócio desde que nasci. E para além disso, era o único, tendo nascido no Porto, tendo sido só do Benfica, era o único que tinha vestido a camisola do Benfica, tinha sido campeão nacional do Benfica, jogava aqui em Patins, não era a jogar futebol. Senão a minha vida teria sido outra, possivelmente, mas foi. E portanto, mas é uma paixão. Quem não. E digo-lhe uma coisa, de vez em quando penso, se eu alguma vez tivesse falhado como pai, era nome dos meus filhos não serem de Benfica. Se alguma vez. De vez em quando, eu de vez em quando, eu de vez em quando penso, o que é que para além de serem pessoas com princípios, com valores, não é só, diz Ortega, eu sei que o homem é o homem e as suas circunstâncias, só é o homem e as circunstâncias. Sou eu e as minhas circunstâncias. Não, eu acho que cada um de nós somos nós, as nossas circunstâncias, mas acima de tudo os nossos valores, os nossos princípios. Como é evidente, os meus filhos têm valores, têm princípios, não sei se durante a vida toda terão os mesmos valores, terão os mesmos princípios, isso já é um problema deles, mas aquilo que eu lhes fiz foi fazer com que eles tivessem até agora, enquanto tiveram. E depois, que sejam do Benfica. Pronto, isso, e isso, se eles não fossem, eu digo uma coisa, então, não é? Pronto, aí seria um homem, seria um pai falhado, mas eu acho que não é? O Hemingway dizia que só deixarás ter medo da morte quando amares de verdade. Eu acho que é só deixarás ter medo da morte quando os teus filhos forem os do Benfica. Já tem, não é uma coisa que não me assusta, é a morte. Bom, temos aqui partilhas fantásticas. Mudando aqui um bocadinho a agulha daquilo que estamos a falar, Rui, como é que as diferentes experiências da sua carreira nas áreas do direito, da política e do dirigente desportivo moldaram a sua visão sobre Portugal e sobre o futuro do país? De vez em quando bem, de vez em quando mal, não é? Eu vou explicar. Bem, sim. Vamos lá ver uma coisa. A política e o futebol, o business desportivo, como tudo o resto, não são ilhas que existem. Não é? Antes, pelo contrário, são o retrato fiel do que é, na devida proporção, a sociedade portuguesa. Nem é melhor nem pior. Poder-se-á dizer que na política muitos dos objetivos, muitas das ambições inconfessáveis, muitas das jogadas são intermediadas com a questão da ideologia, não é? De vez em quando eu Sim. disfarço as minhas ambições, disfarço os meus projetos com a questão ideológica, com a questão do serviço, com a questão do. Mas ainda assim há essa ambição, muitas delas estamos aí num processo em que poderíamos discutir isso ou não, neste preciso momento. Portanto, o futebol tem isto tudo um bocadinho menos burilado, não é? Até por uma razão muito simples. No futebol não há ideologia, há paixão. Portanto, eu sou capaz de fazer tudo igual, e é por isso que eu digo que o futebol, e digo sempre isso, o futebol é a coisa mais maquiavélica que eu vi na sociedade. Por um ano já. É verdade. Se é verdade aquilo que diz, que digas na Nicolau Maquiavel no Príncipe, que os fins justificam os mais, então aquilo que temos mais será porventura o futebol, neste caso o desporto. É assim, porque os fins justificam os meios. Se eu fizer tudo igual, de uma vez e de outra, e uma vez ganhar e outra vez perder, tudo aquilo que eu fiz quando ganhei vai justificar. Portanto, tudo aquilo que eu fizer e perder é errado. E, portanto, tudo aquilo que eu faço é em função de um fim. O fim é ganhar. Se eu não ganhar, serei completamente penalizado. Se ganhar, tudo me será perdoado. E, portanto, é essa perspectiva. Nem sempre, e eu diria, não é o meu projeto, não é a minha vida, por isso muitas vezes perdi também no desporto, não como em termos de Benfica, mas dentro do próprio Benfica, até algumas posições que assumi, da própria candidatura a presidente do Benfica em 2020, que foi um projeto, e ficou o projeto pelo menos fica para o futuro, era aquilo que eu queria, era aquilo que eu defendia, é aquilo que eu quero para o Benfica em termos ideais, mas ainda assim há uma sensação de. Como é que eu ia dizer? Para não ferir suscetibilidades. Vale a pena acreditar ainda assim que há valores no desporto, que há valores no futebol, que há valores e que é possível haver gente séria no futebol. Não é? Muitas vezes isto, mas olha, mas fizemos tudo certo e perdemos. Há outros que fizeram tudo errado porque entraram em esquemas que não são compagináveis com princípios, com valores e ganharam. Entraram Sim, claro. por métodos de atuação que são profundamente condenáveis e ganharam. E ainda assim eu estou bem com a minha consciência.
o único senão nisto, perdi. E como dos tristes e dos letrados não reza a história, muitas vezes quem perde dessa maneira não fica na história. Aliás, eu costumo dizer, Rui, não sei se concordará, que só perde quem desiste. Que eu acho que o Rui nunca desiste. Sei lá, há ali uma frase do Dr. Mário Soares, está, na verdade, é só se perde quando só se perde quando se desiste. É verdade, eu acho que é preciso tudo, precisa acima de tudo acreditar e ter convicções. Na vida, aquilo que mais move cada um de nós, na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, são as convicções, não é? Correto. E portanto, se desistir depois é uma questão de circunstâncias, de princípio, de momento, não quer dizer que o sair da determinada coisa não quer significa desistir, não é? Dizia-me um amigo meu, ou dizia o santo, dizia, que é conhecido, dizia a única pessoa que deixou o poder foi o Carlos V, o imperador Carlos V, pai do Filipe II de Espanha, Filipe I de Portugal, que abandonou portanto, a coroa, como saiu o imperador e foi para Yuste fazer relógios, não é? Pronto, era uma opção na altura, Sim. mas é a única pessoa praticamente. Hoje em dia o grande problema é saber sair dos momentos quando se tem poder. Esse é talvez a questão mais difícil, talvez seja ganhar. Não é aquela velha frase de que difícil não é chegar ao topo, aquelas coisas que se aprende naqueles livros intelectuais quando se anda no Quase futebol, filosóficos. quase filosóficos, o mais difícil não é chegar ao topo, o mais difícil é manter-se lá, não é? Não é Sim. difícil ganhar, é difícil continuar a ganhar. Ter Mas eu constância. acho que acima de tudo o que é difícil é as pessoas ganharem e depois saberem sair. E terem a sensação de que saber sair, porque muito importante, mais importante do que a obra, é o momento em que se escolhe para sair. Porque as pessoas são avaliadas em função de duas coisas: é daquilo que fizeram e da forma como saíram ou como não conseguiram sair. E que são corridas. Temos tantos exemplos há pouco tempo das pessoas que deveriam sair, não saíram e quando saíram já ninguém os lembra Sim. pelo que fizeram, mas lembra-se pelos Pela erros forma. na forma de sair. Com certeza. E isso é uma coisa que eu tento ensinar aos meus filhos: aprendam a fazer, mas aprendam acima de tudo a sair. Doutor Voeiro, eu iria perguntar quando que o senhor despertou para entrar no Benfica, mas como já sabemos que agora foi desde o início, Desde que nasci. eu vou lhe fazer outra Sabe, pergunta. desde que nasci, porque a minha infância, eu lembro no Porto, que é uma coisa difícil, Sim. era feita em função de coisas. O meu pai marcava as férias em setembro, em parte das férias dele em Lisboa, para vir para Lisboa ver os jogos da primeira jornada da Liga dos Campeões, na Sim. altura, nos jogos do Nacional de Futebol. Fazíamos praia na Costa da Caparica, vínhamos à noite ver o Benfica, não era o Benfica de futebol, vínhamos ver o Benfica de futebol, mas vinha ver o hóquei, o basquetebol, Ou seja, era um modo. Depois, claro. eu diria quase de Aveiro, Coimbra, de vez em quando para cima, íamos a todas. Eu ainda sou do tempo, ir ao Tirsense, ir ao Beira-Mar, ir ver o Benfica à Viana do Castelo jogar para a Taça de Portugal, ir a Braga, ir ao Salgueiros é irmão do meu Benfica, não é? Era o que se dizia lá. Salgueiros é irmão do meu Benfica, portanto, Salgueiros, o Tirsense, Era um jogo lá, todos aqueles. Eu lembro-me de ver o Benfica Alcobaça, por exemplo, que ninguém sabe, porque só teve um ano de primeira divisão. Eu lembro-me de ver o Benfica, sei lá, tantos campos por aí fora, não é? Por tanta coisa. E olha, eu gostava de lhe perguntar se houve alguma experiência marcante, complicada, difícil de ter passado nesse período todo E de o Benfica, sim, então não houve. Quando em 2011, salvo erro, fui agredir na cidade do Porto por adeptos do Futebol Clube do Porto. Eu estava a almoçar no restaurante X. Cruzei-me na altura com quem é agora presidente do Futebol Clube do Porto e que na altura era treinador, e passado uns tempos já a sair, eu, a minha mulher e um casal amigo, e fui surpreendido com uma tentativa de agressão de pessoas que eram adeptos do Porto. Um deles está neste momento detido, que estava presente nessa Pois, mesma eu tentativa de ia- agressão, e o outro, e depois vi os dois, e portanto, como se costuma dizer, mesmo para quem não acredita muito, Deus tarda, mas não falha. Sim. Pois, a violência anda escusada, mas não é? Agora, Enfim, diz-me assim, mas isto não acontece. E acontece muitas vezes, acontece com outros. É assim, uma coisa é acontecer por moto próprio, outra coisa é acontecer incentivado por quem manda. Sim. Está a ver? São duas coisas Sim, diferentes. sim, com Que, certeza. portanto, agora que se zangaram-se as comadres descobriram-se as verdades, lá vinha o meu processo, lá vinha uma das pessoas a acusar a outra que tinha sido o mandante dessa mesma agressão, que depois não foi Ou concretizado. seja, agora vem tudo ao de cima, não é? Mas como tudo na vida, Resvala. como tudo na vida, a história
Bom, certo, é isso. Quer O Rui acabou por falar aqui de uma coisa que é muito importante, que é os valores. Portanto, os valores aqui são... tento sempre ser fiel àquilo que tem. E no futebol, presumindo que esta nossa conversa não vai ser só sobre futebol, porque aqui teremos o dia, temos temas também, mas também na vida, porque assim, nunca me vendi, nem nunca cedi em termos de princípios, em termos de valores. Sempre defendi aquilo a que acreditei. É difícil de vez em quando, é muito difícil. Mas tenho para mim, aliás, ainda ontem fiz uma publicação nas redes sociais que dizia uma coisa que acaba como geralmente há uma frase que é Francisco Sá Carneiro, que na crise, na altura, estas senhoras são muito novas, você também ainda não tinham nascido, que tanto, mas ali nos anos 70, quando Francisco Sá Carneiro está sozinho, ele numa frase dita a alguém, no Cassis, ao telefone, depois contada pela Conceição Monteiro, vivida pelo Pedro Santa Lopes, etc., que me diziam uma coisa muito simples, é que nunca estive tão sozinho, mas nunca tive tanta certeza, tenho tanta razão. E de vez em quando pensamos isso, e eu sei que ter razão antes do tempo é a mesma coisa quase que não ter razão. Já tive muitas vezes razão antes do tempo, mas é de continuar assim, é de morrer assim. Antes razão antes do tempo do que ser taticista e não dizer aquilo que penso, do que me acovardar e não dizer aquilo que penso mesmo estando sozinho. Acho que é aquilo que eu me exijo a mim mesmo. Pois, se ganho ou perco, diria eu. Esta é a Sendo maquiavélico, o que interessa é ganhar. Talvez, mas só uma coisa, mas ganhando sem ter convicções, ganhando a mudação das suas próprias intenções, os seus próprios sentimentos. Ferindo os seus valores, né? Não vale a pena, não vale a pena. Eu também acredito e nós temos essa ideia aqui forte que o mais importante é sempre quem somos. Somos fiéis a nós mesmos, Exatamente. somos fiéis aos valores Exatamente. e, acima de tudo, não defraudar. Para o meu pai já cá não está, morreu muito cedo, morreu em 1986, a minha mãe, com 95 anos, já está um bocadinho. Está tudo bem para ela, pronto, mas é uma coisa, é bom, não é? Mas com 95 anos. Aproveito para dizer já agora, se me permite, Rui, que há uns tempos atrás fiz uma chamada ao Rui, penso que foi a propósito do podcast, e perguntei, Rui, a sua mãe é nova, é fantástica. Porque eu vi Cheia de qualidade. post que ele fez sobre a mãe, Que ele fez 95 anos. vezes fez com o seu aniversário. Uma mulher que está impecável, fiquei espantado. Mas é assim, mas pelo menos é assim, eu, em relação a isso, acho que não fraudei aqueles que eles me ensinaram. E olha, cá vou andando, tento transmitir isso aos meus filhos, espero que os meus filhos transmitam aos meus netos, também não tenho netos, também não tenho idade para isso ainda. Ainda são má. Chegaram de ser. Se uma pessoa com 40 anos não pode ser. Muito bem. Não, o problema é que já são 66, eu não posso dizer isto, estava a ver lá, vou ver isto lá fora e dizer, pronto, acabou, show. Essa fase desse aí, exatamente, essa para 66, é como 90, a fazer o género, não tem nada. Estamos atemporais. Não é? E agora invertendo aqui um pouco o tema para o cenário mais político. Não. Inverter, quer dizer, por exemplo, aqui sim. Está uma curva. Já agora te nasci assim, vou morrer assim, pronto. Ai, é bom, então. Já parece, eu nasci assim, eu sou sempre assim. Exatamente. Será assim. Exatamente. Mas em termos políticos, como é que avalia a situação política atual e que desafios é que temos pela frente, tendo aqui esta visão? Eu sei, só uma coisa, eu acho que na vida quem que semeia ventos colhe tempestades, não é? E portanto, uma pessoa não pode desencadear um processo e depois queixar-se que ele foi ter ao sítio onde foi ter. Quer dizer, eu se pego numa laranja, uma bola e meto-a não acima de um plano inclinado, de uma rua inclinada, ela vai sempre lá ter abaixo, não é? Pode bater num sítio, pode bater noutro, pode bater numa porta, bater noutra, mas vai sempre bater abaixo e ela fica lá embaixo. Portanto, quando uma pessoa manda a bola pela rua abaixo e se queixa depois dela lá ter ido abaixo, eu acho que não é sério, não é verdadeiro. E portanto, depois a partir daí, como se diria o Casimo, nem os da Sol Verde, mas não sei todos, os jogos estavam feitos. Os jogos estavam feitos e a partir do momento em que os jogos estão feitos, depois a roleta vai calhar ou entre o 0 e o 36, não é que eu jogo. Há quem jogue, quem gosta mais disso, mas eu não jogo. E entre o 0 e o 36 o 0 sai à casa, não é? É só um número, os outros saem sempre a quem está a jogar. Presumindo que há ali pessoas que jogam em todos os números. E, portanto, a partir daí não se podem queixar. Agora, o que é que vai dar? Portanto, como isto tem uma vantagem, também na roleta este joga anda várias vezes, anda sempre, nunca paro. Desde que haja democracia, as coisas vão sucedendo, as eleições vão sucedendo.
Tem essa parte boa que é a alternância no poder, umas vezes ganham uns, outras vezes ganham outros, outras vezes ganham repetidamente um, dois ou três, como já aconteceu com o Partido Socialista nos últimos anos, como já aconteceu com o PSD nas duas maiorias e mais a relativa do professor Aníbal Cavaco Silva, da qual eu fui deputado e comecei, e aí dei 7 eleito no dia 19 de julho de 87, na primeira maioria absoluta do professor Cavaco, mantendo na Assembleia até 2009, com vários e sucessivos líderes sempre a ser eleito, etc. Isso tem a ver com o normal desenrolar da história. Agora, quem semeia eventos, para acabar, colhe tempestades, então não se pode puxar de consequências, não é? Se eu abro uma torneira em casa, vou inundar o sítio onde ela está feita, vai volitar água no lavatório, alguma coisa qualquer, portanto não posso ter suspeitas. Mas isto está cheio de água, mas porquê? Eu abri a torneira. Claro. Claro. Estas metáforas são. Agora, não podemos ter alguém que tem uma pistola e diz, pá, sai da frente senão eu mato. Não é fácil, atirar a pistola para o lado. Não, eu vou disparar, tu é que tens de ir da frente. Não é? Sim. Quem é que é o culpado? Estamos a perceber perfeitamente o que está a querer dizer. É. Perfeitamente. Linguagem metafórica faz direto ao inconsciente. É, É. que eu estou a aprender aqui. É verdade. Pensando nas suas palavras, Rui, como é que o Rui hoje olha para esta classe política? Até porque quem nos está a ouvir vai querer saber o que é que uma pessoa que tem, obviamente, uma tarimba política grande, que esteve ligado à política durante muitos anos, como é que olha hoje para a classe política? Porque hoje muito se fala sobre isso. Sim, mas vamos lá ver uma coisa. Eu não acho que não há aquela coisa. Há sempre aquela teoria, no meu tempo, é que. Essa teoria. É verdade, mas eu reparo uma coisa. O que é que talvez hoje as pessoas estão assim? Quando eu cheguei à Assembleia da República em 1987, ainda eram deputados Álvaro Cunhal, ainda tinha deputados Mário Soares, primeiro-ministro Aníbal Cavaco Silva, presidentes da Assembleia, pessoas como, sei lá, o que foram presidentes da Assembleia, Mota Amaral, Jaime Gama, quem mais? Almeida Santos, para falar só de gente de muito José, como é que se chama? Adriano Moreira, dentro do PSD, Ângelo Correia, Leonor Beleza, Álvaro Barreto, que depois foi colega, foi meu colega, ou eu é que fui colega do governo, não sei mais coisas, não é? Que aliás ele só não integrou o governo não entrou no governo do Sr. José Manuel Durão Barroso, todos os outros, desde que houve governos do PSD até de 2005, ele integrou todos os governos do PSD. E, portanto, eram pessoas com referências na vida. Eu lembro de uma vez, em 87, tinha acabado de entrar na Assembleia, estava um bocadinho, que é uma coisa que me fascina, filosofia e filosofia de direito. Estava naqueles dias e disse para um colega meu, mais velho, da Aveiro, disse: "Oh, se o doutor sabe quem é que estou a ler um livro de uma pessoa que tem o seu nome, deve possivelmente ser o seu pai, um livro de filosofia de direito, uma coisa em 40, estávamos em 87, portanto, 40 e tal anos depois. E ele, portanto, um livro 44, uma coisa qualquer, filosofia de direito, e ele disse: não, é a minha tese de doutoramento. Eu olhei para ele e disse: de facto, está a ver. Eram pessoas com outro nível, assim, de vez em quando digo assim, mas se eu agora voltasse à Assembleia, imaginemos que que voltaria à Assembleia, quer dizer, os outros olhariam para mim, será que olhariam para mim como referência, como olhei para outros, com este passado, porque as pessoas também tinham sido todas juristas, tinham tido exercícios de grande capacidade, de trabalho, etc. E, portanto, agora, há sempre esta coisa, no meu tempo é que era bom. Eu aí recuso um bocadinho essa ideia. Haverá pessoas com tanto valor hoje, se calhar menos lidas, porque o mundo também não é para ler, não é? Sim. Porque hoje em dia há outros, porque hoje em dia 90% da nossa vida é feita através de redes sociais, responder, não sei mais. Quer dizer, eu há dias em que se chega a casa e tenho 120 e tal mensagens para apagar do WhatsApp. Hoje em dia, antigamente, uma pessoa. Não, mas é curioso. Não, eu sou do tempo em que chegava. Eu sou do tempo em que a gente, quando tinha um fax, era uma coisa extraordinária. Tens fax? Não tenho. Então, olha, manda para o meu e tal. Ou já tens? Então manda para o meu que a gente já tem, uma coisa qualquer. Éramos uma raridade. Nossa, eu lembro do tempo em que chegava ao escritório e perguntava à quem é que ligou? Ligou isto, ligou A, B, C. Liga-me ao A, o B à tarde, o C falamos amanhã, eu ainda não tenho resposta, liga amanhã. Hoje em dia não. Hoje em dia uma pessoa está em qualquer lado do mundo, não é? Se fecha o telefone ou porque quer dormir, ou porque
mais cedo, ou porque está no avião, as pessoas ligam e dizem, liguei, tive e tens o telefone desligado, o que é que aconteceu? É verdade. Não, Tenho isto. não, e muitas vezes as pessoas E ainda as se pessoas incomodam quando não. hoje em dia não há tempo nem espaço, ou seja, todo o tempo, o espaço é tempo de utilização coletiva, porque toda a gente me pode telefonar a qualquer momento e me pode invadir o espaço onde eu esteja onde estiver, desde que eu atendo. Ou então, se eu não atendo, fica um ónus moral, que é, tenho que sair daqui. Quando estamos aqui agora, não tenho telemóvel, mas quando sair daqui tenho ali 10 chamadas. A primeira coisa que eu faço daqui até ao escritório é responder às pessoas. Antigamente não. Antigamente uma pessoa tinha uma viagem, uma pessoa faz uma viagem, chegava a um sítio qualquer, dizia, olha, estou a falando, estou aqui, hotel X, quarto X, se houver uma coisa, liga-me. E uma pessoa andava a vida toda, nem pensava, à noite chegava, tinha lá uma coisa. Depois houve um momento que era mensagens no telefone, que a gente não sabia como é que havia, depois vinha à recepção como é que sabia de fazer aquilo. Hoje em dia não. Hoje em dia uma pessoa está em Nova Iorque, está em Tóquio, está na África, em Joanesburgo, e é rigorosamente a mesma coisa que estar aqui na Ramada e ter o escritório em Lisboa. Rigorosamente a mesma coisa. E, portanto, eu chego a casa de vez em quando e eu tenho esta mania de apagar tudo aquilo que despacho. Portanto, eu praticamente não tenho histórico. Portanto, se alguma vez quiserem ver a minha vida, entrar a ver a vida, tem que ser mesmo no dia. Porque eu não tenho histórico, não é? Portanto, isto está bom para só os serviços de informações e para aqueles hackers têm que ver a minha vida toda. Todos os dias têm que ir visitar, não é? É por isso que Não deixa assuntos para o dia a seguir. não, praticamente tento despachar tudo. E então apago. Mas isso significa que apago para aí 20 e tal, 100 e tal chamadas, 100 e tal mensagens. E depois é uma coisa extraordinária, que é os grupos. Não sei se vocês têm isso, que é, uma pessoa tem grupos. E saímos daqui o grupo e diz, agora vou fazer o grupo, não é? Pronto, e agora um grupo disto, o grupo daquilo, o grupo do outro. E uma pessoa, quando vai, já agora manda para 10 grupos. E depois recebe 100 mensagens. Que engraçado. Não, e aqueles dizem, não concordo, explica lá o que é que queres dizer com isto. Disse, pronto, não meto explicações. Não, é vida, logo se escreve, exatamente, mas pronto. Eu às vezes costumo dizer que, como empresário hoje, e fazendo um paralelismo, uma comparação com a queijaria do meu avô em 1980 em Castelo Branco, ele despachava um fax por mês e mandava uma carta por mês. E portanto a capacidade intelectual que ele tinha que ter, ou a capacidade mental que ele tinha que disponibilizar diariamente era 0,00000. Eu hoje, à data atual, despacho 200 WhatsApps por dia, misturados em não sei quantos grupos. Cartas, nem por isso, mas enviamos e-mails, portanto. Sim, Ou seja, é um dispêndio energético mental muito grande. E pegando aqui nesta questão que tem a ver com a mudança que hoje temos comparativamente aos tempos mais antigos, por onde é que vai neste momento o Rui Gomes da Silva? Qual vai ser? Cláudio vai apanhar aqui a estrada para chegar ao que é uma coisa. Temos que ser políticos dos pequenos passos, que diria os líderes chineses, não é? Mal de ser Qual é o seu próximo desafio? Não sei, o meu próximo desafio, sabe uma coisa? Eu digo sempre isso. A minha vida é feita com percursos, não é? Eu tive um percurso no futebol, por isso é que fui candidato a vice-presidente do Benfica para a área administrativa com o Fernando Martins, fui candidato a vice-presidente para o futebol com o Luís de Deus, já agora que teria sido o melhor presidente de todos, aquele que o Benfica poderia ter tido. Tomem nota, foi uma grande injustiça o Benfica não ter eleito como presidente em 1997. Eu era candidato com ele para vice-presidente para o futebol. Fui depois vice-presidente com o Luís Filipe Vieira, até 2 vezes, e administrador da SAD. Na Assembleia fui deputado tantas vezes, aquelas legislaturas todas que disse, 97, fui eleito em 87, 91, 95, 99, 2002 e 2005, portanto tive essas legislaturas todas. Mas eu costumo dizer isso, a minha vida é feita de percurso, um percurso no futebol, um percurso na política, porque fui andando, porque fui chefe de gabinete, preciso que eu tenho isto, fiz todos os cargos que havia na Faculdade de Direito, entrando aos 18 anos, militante do PSD desde março de 77, estão a fazer agora 48 anos, tantos quantos o fascismo, tem tantos militantes do PSD como Portugal teve fascismo. Não sei se é bom ou se é mau, não se ria, porque apesar de tudo o PSD é um partido patriótico e nacional. E portanto a minha vida é isto, a minha vida é feita de percursos. Mas o que é que muda a minha vida? São os percursos, não, curiosamente. Dentro desses percursos, o que mudou a minha vida são momentos, não é?
E o momento como é que eu vou para o Benfica? 2 ou 3 almoços com o Luís Filipe Vieira que me convidou. Como é que eu decido ser candidato a presidente do Benfica? Por uma decisão de conversas de 2 ou 3 jantares que me convenceram a fazer isso. Na política, como é que eu vou para deputado? É verdade, é um percurso. Achava eu mais tarde ou mais cedo acabarei por entrar numa situação em que não era normal entrar, no sítio onde eu estava. Eu estava em 27º, entraram 28 deputados em Lisboa na altura. Eram 250 deputados. Passado 4 anos, em 91, baixou de 250 para 230. Entraram à minha frente todos os deputados, todos os ministros, secretários de Estado, etc. E eu estava em 31º e continuei a entrar. E portanto, entrei desde o princípio. Uma conversa que vi na altura, com o professor Cavaco Silva, aquela até de dúvidas, se entrava, ele dizia: você vai trabalhar comigo os 4 anos que nós vamos ganhar as eleições. E eu achava para ele isso. Nesse dia fui para a África do Sul, onde tinha estado a primeira vez em 89, quando foi o desastre de avião, mas depois estávamos em 91. Portanto, tudo isso tem a ver com determinadas... Portanto, para concluir, a minha vida é feita de percursos, mas aquilo que muda a minha vida são momentos. Uhum. Falo na vida pessoal, não é? Sim. A pessoa tem a sua vida normal e depois às tantas apaixona-se e casa de um momento para o outro, não é? E eu vou aproveitar e já vou lhe perguntar. Conte-nos uma qualidade sua. A minha qualidade, não tenho defeitos. Não, você, se me dissesse uma qualidade minha, A maior qualidade. A melhor. eu acho que sou muito determinado. Sou uma pessoa de convicções e muito determinado. E a tal, mesmo estando sozinho, não me importa estar sozinho. Mais vale sozinho que mal acompanhado, não é? Sim, com certeza. Não é? E portanto, se me dissessem o quê? Pois, entretanto, eu acho que li alguma coisa na vida. Uhum. Vou ter um conhecimento, há um bocado estávamos a falar daquilo que aí vem, ou seja, que aquilo que é assustador é a inteligência artificial, eu acho. Mas eu também me lembro quando cheguei a chefe de gabinete da Presidente do Conselho de Ministros, sendo secretário de Estado da Presidente do Conselho de Ministros, Dr. Pedro Santana Lopes. Eu lembro que nós na altura fizemos uma aquisição extraordinária, que era uma máquina de escrever, tinha um visor que guardava 5 linhas de texto. Para dentro aqui era, não sei se vocês não se lembram, que era aquele o corretor, a máquina de... E nós, aquilo foi um grande investimento, foi o chefe de gabinete, secretário de Estado, porque aquilo eram feitos os textos todos, e havia um visorzinho que tinha 5 linhas e guardava, e portanto os erros todos, depois... Era uma coisa extraordinária, porque aquilo foi uma coisa... Está a ver? Pronto, estamos a falar isto, o que é. Depois, quando vieram os computadores, eu lembro-me, quando vieram os computadores, que eu comprei o primeiro computador numa sociedade, tive entre 93 e 95, uma chamada Santos Ferreira, Almeida Sampaio, Gomes da Silva e Associados. Foi a minha primeira sociedade de advogados. Quando cheguei a ministro dos Assuntos Parlamentares, tinha aqueles computadores pequenos em cima da mesa, que eu nunca olhava. Pela primeira vez, em 2004, quando cheguei a ministro dos Assuntos Parlamentares, tinha lá um computador para utilizar de vez em quando. Não utilizava sempre, podia ser para o chefe de gabinete, ou o chefe de gabinete, ou adjuntos, para me virem ajudar. Hoje em dia, eu já nem dou nada às secretárias, aquela ideia de dar coisas para bater, para escrever. Não dou, sou eu que escrevo, telefonemas sou eu que faço, praticamente cafés sou eu que vou buscar. Até elas estão praticamente a atender telefones, aquelas coisas, a imprimir coisas. E agora, com a inteligência artificial, o senhor pode programar as assistentes virtuais para fazer isso. Pois, até assistentes virtuais, que geralmente hoje em dia nas redes sociais é só convites para assistentes virtuais. Não só, mas enfim. Mas é muito convite, muito convite. E digo-lhe uma coisa, de vez em quando, custa resistir, custa dizer que não às assistentes virtuais que se oferecem para nos assistirem, mas pelo já... Como aqui estamos acima do Equador e como só não há pecado abaixo do Equador, não é? É verdade? Aqui há pecado e, portanto, nem como diria o meu filho mais novo, o meu filho mais velho, um dia vínhamos de Nova Iorque e vínhamos de Nova Iorque e quem estava era um jogador antigo, um jogador do Sporting, era o Hilário, e que às tantas lhe ofereceu uma coisa do Sporting. Por bem aquelas coisas, és do Benfica, ele disse ao Benfica. E o meu filho mais velho, isto em 94, tinha 4 anos, meteu as mãos assim atrás das coisas, vínhamos de Nova Iorque, e ele meteu atrás e disse assim: ó pai, nem te toco. E é como quem diz, pode ver, a boa educação, nem te toco. E eu disse: muito obrigado, está a ver, ele vai se rir, não sei o que mais, boa e bem educado. E portanto é como nós, olha, de vez em quando o melhor é nem de tocar, na inteligência artificial. Mas pronto, como eu, mais 30 anos disto, mas aqui esta ideia. Se eu andar para 30 anos atrás, onde é que estávamos há 30 anos? De vez em quando eu ponho-me a pensar nisso. Tudo bem. A gente agora vem a inteligência artificial, estamos a falar 5. Mas se eu andar há 30 anos atrás, não é? Portanto, em 95, onde é que estávamos? Estávamos nos tais. Eu não tinha um computador que não abria.
99% das vezes não abria. Estávamos no MS-DOS. Nós estávamos naqueles jogos dos, não é? Que é uma coisa. Exatamente. Para você era outro mundo mesmo, não é? Sabe uma coisa? Quando eu estava na NATO, naqueles 14 anos, estive na Assembleia Parlamentar da NATO, dizia-se uma coisa, um bocadinho que era a NATO, todos os dias mudava. Se a gente olhar de um dia para o outro, não nota a diferença. Mas se olharmos 3 ou 4 anos de diferença, é muito aí. Não é? E portanto é a mesma coisa hoje. A gente não nota a diferença. Mas se andarmos para trás 4 ou 5 anos, percebemos a diferença entre a vida que temos hoje e a vida que tínhamos há 5 anos. As redes sociais, aquelas coisas todas. Ainda agora vinha a ouvir, passa a publicidade do Observador, vinda para cá, e estava a falar, que é uma coisinha mais querida que vocês aqui, mas pronto, mas tem algumas pessoas a ouvirem de vez em quando, e estava a ouvir de facto a falarem de podcasts e da importância e da parte dos programas, destas coisas todas, da substituição de uma coisa que há muito tempo era uma coisa extraordinária, que eram os blogs. Lembrem-se que na altura os blogs eram a nova forma de comunicação. E quem tinha blogs há não sei quantos anos achava que era o blog para o resto da vida. É Mas dizia passado 5 ou 6 anos, ou 10 anos, põe lá 10 anos, Obsoleto. obsoleto. Já ninguém sabe o que é que se perguntar aos miúdos o que é o blog. Eles acham que nós estamos a falar de umas coisas, não é? Como dizia um dos meus filhos, dizia: "Oh pai, no teu tempo ainda havia dinossauros quando eras pequenino." Eu disse, dizia-me uma vez um mais, dizia: "Oh pai, isso aí. E Deus, aquelas coisas, Deus existe para quê? Isso também existe para nos proteger. Mas porquê é que eu estou aqui todos morrendo, porque é de bicicleta, Deus não me apoiou?" Isso olha, pronto, é porque na altura tinha outra coisa para fazer. Isto são aquelas pequenas coisas que nos secam, não é? Estas perguntas filosóficas que são Exatamente. super interessantes. É. E nós estaríamos aqui agora o resto da tarde. Nós hoje escrevíamos um livro. É verdade. Sabe, É impressionante como é que eu iniciei este blog. Este blog dos tempos de hoje, falando numa coisa que é a figura incontornável. E nós agora, para aqueles que por alguma razão ou por algum motivo não te conheçam tão bem, que eu duvido que assim seja, ficamos todos a pensar, não, é de facto uma figura incontornável. não é. Tem um histórico. Sabe uma coisa? Dos episódios. As pessoas dizem-me sempre: mas jogava-me que eras antipático, jogavas que era isso, que era aquilo, mas e também não sou que não estou aqui para fazer, para andar a sorrir para toda a gente, não há fantasias e tal, não é? Como é que se chama? Internavam ali no Gil de Matos, a gente no Porto era o Ponte Ferreira, agora depois, entanto, um pequeno nasceu no Porto e depois veio para cá aos 18 anos. É de. Oi, e uma pergunta, tal, posso tocar? Pode, claro. Em termos de lutar para as futuras gerações, que vou fazer? Não, acho que não vou. Deixa-me dizer uma coisa, posso escrever umas coisas, aquilo que eu gostava mesmo, de vez em quando ponho uma coisa, que era um livro de filosofia política, está a ver, de vez em quando tem, mas de destes pus-me a coligir e tal, tenho lá 600 páginas escritas, das quais não pode ser só um maluco que publicaria uma coisa dessas. Mas há autores de filosofia. Não, há autores. Publiquei um livro. Mas aquilo 600 bem, eu sei foi com. Mas quem. Malucos puxam malucos. Olha, mas nós somos todos malucos. O que é que isto também deve ser preciso clarificar isso? Não, para mim, digo-me uma coisa, de vez em quando há filósofo, só que pecado, baixo eu, mas escrevi um livro, acho que é, agora não sei, estou aqui a dizer, não é destas coisas todas, tinha que coisa, mas não tenho tempo para ir pensar bem, e tenho tempo para ir ao telefone ver se é minha boa. Eu resolver 90 páginas, não é? E que ainda hoje é fundamental, mas é uma coisa que me fascina um bocadinho, a filosofia, até porque eu apanhei a filosofia, psicologia e filosofia durante a Revolução de 25 de Abril, portanto, a psicologia no 6º ano do liceu, que é hoje o 10º ano, portanto, veio o 25 de Abril, depois no 7º ano, aquilo era um bocadinho, não diria que é fé, mas um bocadinho mais de ação de pensamento, e portanto aquilo era um bocadinho. E eu depois fui aprendendo, fui com coisas de filosofia, lendo muita coisa de filosofia, é uma coisa que me faz. Mas como dizia alguém, eu uma vez estava nos alunos a dar aulas no mestrado na Universidade de Évora, estava com um professor lá e disse que gostava, queria que eu me apoiava, não estava o presidente do Benfica, eu disse, não, e estava a falar com os alunos no café, e dizia assim, sabem uma coisa que eu gostava muito, era de escrever um livro de filosofia. Ele puxou-me lá e disse, você não diga isso, você é maluco. Porque um homem que quer ser presidente do Benfica não pode saber nada de filosofia, tem que ser completo, não pode, porque então ninguém vota em si, volta outra vez àquelas coisas do professor Tuísta deu e não sei o que mais. Mas tem essa coisa. Só uma coisa, eu acho que vou morrer sem fazer isso, porque é uma responsabilidade tão grande, tão grande, tão grande.
porque, pronto, agora vou abrandando um bocadinho o ritmo de trabalho, cada vez menos, já não tenho aquelas responsabilidades, já tenho idade mais para me reformar, mas pronto. Rui, atenção. Mas esse A livro vai. qualquer momento pode ser. Pode receber uma chamada de Filipe Lourenço. Rui, temos mais um desafio. Não é verdade. Colocar por Sabem-se desafios. Nunca deixei de responder a desafios, mesmo quando não os aceito, tento desafiar-me a mim mesmo a encontrar razões para não os aceitar, não é? Agora, já houve tempo em que a minha mãe costumava dizer que a caridade começa por nós mesmos. Primeiro nós, depois nós, e depois nós, e depois os outros. Portanto, que é um princípio cristão. Eu já houve tempo em que não ligava a esta máxima, não é? Que achava que não era bem assim, que independentemente de tudo, uma pessoa devia-se. Hoje em dia sou mais. Acho que não sou mais, como é que se chama, comedido. Eu acho que nem sou mais taticista. Acho que penso mais na vida, mas é natural, não é? Já agora que os meus filhos e os meus netos, uma vez os tiver, que pensem um bocadinho que não tinham aqui um pai e um avô que eram louco, não é? E que a primeira coisa embarcava, não é? Que entrava no primeiro barco que aparecia, no primeiro comboio que aparecia, Sim. não sabia para onde é que, pelo menos saber para onde é que ele vai. Depois, se lá chegamos ou não. E geralmente, o que acontece nos comboios é que geralmente quem entra nos comboios, a maior parte das pessoas sai antes das últimas estações, sabe o que é? Nunca chegam ao destino. Eu tento sempre, cada comboio que apanho, tento sempre ir até a última estação. Que bom. Só chegar. Nessa estação está o livro. É o lugar. Nessa Eu estação está ali. Inclusive, Não, mas o isso, problema é que hoje em dia escrevo um livro de inteligência sobre isto, de filosofia política, toda a gente me vai dizer que foi a inteligência artificial que o escreveu e ninguém acredita. mas uma coisa eu vou lhe dizer, eu acho que agora, tendo em vista isso, as pessoas que têm esse apreço pela escrita, principalmente, né, pelos livros, eu acho que isso será um grande legado para as próximas gerações. Sabe, Porque eu sei, eu li muito na vida e continuo a ler muito. Antigamente lia mais porque lia muito com ao deitar e ao levantar. Hoje em dia não, sabe porquê? Porque apesar de ainda não usar óculos para ver ao perto, com pouca luz já é mais difícil, Sim, não é? Ler, sim. ler aquelas coisas todas. Antigamente uma pessoa se acende as luzes em casa, mesmo na sala, é porque ou se está a gastar muita luz, ou não tem ambiente, aquelas luzes fortes na Sim, coleira, e portanto uma pessoa tem que. E vai vendo televisão, vai vendo as redes sociais, e pronto, mas há de ser. É Mas vai sair. Este livro vai sair. Tenho essa certeza. Surgiu-me uma visão para um visionário. Diz um bom visionário. Está tudo. Da visão de um homem incontornável by Rui Gomes da Silva. Um livro que poderá ser escrito e que será seguramente apoiado pelos pontos Para o futuro. para o futuro. Fico com esta tónica. Vou ficar. Essa são muito bem. É, Nós estamos mesmo. Olha, e posso já agora falar em livros, posso? pode. Ó, eu, entretanto, como sei que as senhoras, se não são do Benfica, vão passar a ser, trouxe aqui 3 coisas. Trouxe 2 coisas. O primeiro, por onde vocês começaram, para a Alexandra também, um livro que eu publiquei antes de ser candidato ao Sports Benfica, explica muito o que é que eu tenho, o que é que eu do Benfica. E escrevi este livro, que foi publicado, estava pronto, é uma história curiosa. Obrigado. Estava pronto, mas era. Tenho aqui um livro que era Não Tenham Medo da Mudança, que eu publiquei em 2023, pouco tempo antes. E quando precisar de alguma dúvida sobre o que é para o Benfica, tem aqui o meu programa. Este que está ao pé do Fábio, sobre aquilo que eu faço. A mesma coisa terá aí também. E meu Não Tenha Medo da Mudança, e sou do Benfica. Não é? Então, ficou esse. Já teve a sorte, porque já almoçamos uma vez, eu já lhe perguntei o que é que estava tudo escrito aqui nos livros. E ele disse-me tudo, foi-me respondendo, não é? E tenho outra coisa para dizer para os nossos ouvintes, que é o Rui Gomes da Silva um dia ligou-me e lançou-me o desafio para fazer parte daquilo que era a sua candidatura ao cargo de presidente do Benfica. Na altura, quando ele me contactou, nem hesitei. E não hesitei porquê? Porque sou uma pessoa que sou conhecedor das suas qualidades e, portanto, qualidades que aprecio e das quais sou fã, portanto, de toda a forma. Rui, queremos agradecer aqui o seu contributo. Acho que isto é uma forma de estar diferenciada. Aquilo que nós tentamos aqui fazer neste podcast, acho que isto fica bem patente e cada vez mais está espelhado. E está espelhado nos nossos rostos, porque estamos todos a sorrir. Quer dizer que
A conversa foi boa Já pelo e, menos. portanto, é isto. Apesar de que nós tínhamos programado falar sobre moda consigo. Faz lembrar aquela velha história do Hermano José. Eu é mais bolo, não é? Quando o José Severino, não é? O Severiano, pensa que qualquer é mais bolo. Bom, deixando aqui os Muito obrigado. Bart, vamos aqui Obrigada. fazer a nossa ponte para o futuro, Rui. Esperamos que Muito obrigado. daqui saia e grandes coisas. Muito obrigado. Obrigado. Olha, muito obrigada. Obrigado aí, obrigado a Sandra. Muito obrigado. Obrigada.